Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática de Brasília. E hoje nós damos início ao nosso curso com a primeira aula, cujo tema é a necessidade da devoção à Nossa Senhora. Por que é tão importante sermos devotos de Maria Santíssima? Bom, meu irmão, antes de tudo, que você saiba que ser devoto da Virgem Maria não é uma devoção qualquer, como se fosse uma devoção a outro santo. Não. A devoção da Virgem Maria, ela é fundamental para que todos nós possamos alcançar de Deus a sua graça. Tanto é verdade que a igreja diz que após a devoção ao Nosso Senhor, que é a devoção de latria, de adoração, que só devemos ao único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós devemos honrar a Santíssima Virgem Maria com um culto de hiperdulia, de uma superveneração, de uma devoção necessária, que não é facultativa. Você pode, por exemplo, ter ou não devoção a São Miguel. Você pode ter ou não devoção a São Francisco, São José, ao seu anjo da guarda. Mas a Nossa Senhora, a igreja nos ensina que a devoção a ela é necessária para que nós possamos verdadeiramente viver a nossa consagração. E a primeira baliza que eu quero deixar para você, antes de seguir com essa aula, meu irmão, minha irmã, é que não há comparação nenhuma entre Nosso Senhor e Nossa Senhora quanto à sua dignidade. Jesus é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Filho único de Deus, o Filho unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz. Criador e Senhor de tudo. Ele é o Deus que nós adoramos. Diante dele, comparado a ele, tudo é nada, inclusive a Santíssima Virgem. Se você comparar a Nossa Senhora a Deus, ela é menos que um átomo, é nada, porque só Deus é aquele que é. Só Deus basta a si mesmo. Só Deus é o Criador de todas as coisas e somente a Ele nós adoramos como nosso único Senhor, verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Mas dito isso, estabelecido bem essa verdade católica, que somente há um Deus e somente a Ele nós adoramos, e que nenhum católico adora a Nossa Senhora, nenhum católico que aprendeu da igreja adora a Virgem Maria, porque não se deve adorar criatura alguma, somente ao Senhor. Dito isso, bem estabelecida essa verdade, é necessário, e foi vontade de Deus, que todo fiel tivesse um grande amor e devoção para com a sua mãe, a Virgem Maria. E por que isso? A igreja nos ensina pela bula Ineffabilis Dei do Papa Pio XI, que quando Deus estabeleceu na eternidade o decreto que haveria a encarnação do Verbo e que haveria, ele nasceria e completaria uma obra de redenção, quando Deus estabeleceu esse decreto, vai dizer o Papa Pio IX, nesse único decreto já estava estabelecido que esse Senhor que se encarnaria por uma mulher e que essa mulher seria a Virgem Maria. Ou seja, Nossa Senhora está no plano primeiro de Deus. Está naquele plano onde ele já pensa no mistério da encarnação, ali ele já estabelece que ele nasceria de uma mulher e que essa mulher seria Maria Santíssima. Ou seja, Maria Santíssima não foi um acaso da criação. Deus não olhou os séculos procurando uma mulher santa para que dessa mulher nascesse o seu filho. Não. No primeiro decreto, no decreto onde estava estabelecido, e isso é dogma de fé, no decreto que estava estabelecido a encarnação do Verbo, nesse único e eterno decreto, já estava estabelecido que Maria Santíssima seria a mãe dele, a mãe do Senhor. E porque estabeleceu isso o Senhor, Deus quis, por sua liberdade, também foi estabelecido que ela seria a mãe de todos. Se nós chamamos a Virgem Maria de a nova Eva, porque temporalmente ela nasceu depois de Eva, a verdade é que Deus já queria que, desde a eternidade, que ela fosse a mãe de todos os viventes. De todos os viventes. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus a escolheu. Deus quis que fosse assim. Porque Deus escolheu para ela ser mãe de Deus. E essa é a maior dignidade que uma criatura pode ter. Nenhuma criatura teve uma dignidade, uma altíssima vocação, tal qual a Virgem Santíssima. Por isso, Deus a acumulou de tudo que era mais caro, mais rico, mais nobre, de mais belo que ele poderia fazer. Vão dizer os grandes doutores
que ele não poderia criar uma mãe tão mais sublime como criou a Virgem Maria. Porque ele encheu ela de tanta graça, já no primeiro instante da sua concepção. A Virgem Maria já foi criada com tanta graça, com tanta santidade, que a graça primeira que ela alcançou de Deus ali, na hora da fecundação do espermatozoide no óvulo de Santa Ana, naquele instante onde Deus cria a alma, ali Deus já preserva do pecado original, faz ela imaculada, faz com que a alma de Nossa Senhora já esteja tão repleta de graça que, se pudéssemos colocar e medir a graça de todos os anjos e santos juntas, a graça consumada deles juntas, a graça que Deus concedeu à Virgem Maria nesse primeiro instante superaria em muito a graça concedida a eles. Que maravilha, que coisa extraordinária Deus fez dessa mulher. Quão grande é Nossa Senhora. Quando nós pensamos naquilo que Deus fez em Maria Santíssima, a gente entra quase que num estado de vertigem, porque é grande demais. Deus a preparou para ser mãe. E vão dizer alguns santos que Nossa Senhora não teria sido criada por Deus se não fosse para cumprir essa missão sublimíssima de ser mãe do Filho de Deus. O Pai entregou tudo a ela, tudo. Ao entregar o seu filho a ela, entregou tudo. Entregou tudo. Vai dizer São Lucas no Evangelho segundo Lucas capítulo 2, versículo 51, que Jesus era submisso a ela, todo entregue a ela, dependente dela para comer, dependente dela para se trocar, foi gerado por ela, protegido por ela. Ela foi a responsável de guardar a salvação do mundo inteiro, irmãos. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ora, se Deus Pai, que viu que o mundo era indigno de receber o seu filho direto dele, como vai dizer Santo Agostinho, entregou-o a ela, para que ela o entregasse a nós, deve ser esse o caminho que nós devemos seguir também para voltar ao Pai. Se Jesus veio do Pai para ela, para por ela chegar a nós, então, irmãos, eis o caminho. Vamos a Maria Santíssima, corramos a ela. Por isso que ela é necessária, porque ela agora é medianeira de todas as graças. Tudo que pode vir de Deus para nós passa por ela. Tudo, todas as graças, todos os dons, todas as virtudes que Deus possa derramar para nós aqui nesse mundo, vem de Cristo cabeça, mas passa por ela como medianeira de todas as graças. Daí, meus irmãos, que os grandes doutores vão dizer que ter devoção a Nossa Senhora é um sinal certo de salvação. Os próprios demônios dizem isso quando sofrem os exorcismos. Quantos? Olhem os relatos, por exemplo, de São Domingos de Gusmão, quando exorcizou um homem com 15 demônios, 15 mil demônios, possuído por 15 mil demônios, essa terrível legião. E quando eles obrigam a falar sobre a Virgem Maria, São Domingos ordena a eles: dizei quem depois de Deus nós devemos mais amar e venerar. E os demônios, obrigados pela verdade, vão dizer: para nossa derrota, temos que dizer, vão dizer os malignos espíritos imundos, é a Virgem Maria. Depois de Deus é ela. O único suspiro dela diante da Trindade vale mais do que todas as orações dos anjos e santos juntas. Como não correr a essa Senhora? Como não ter grande amor a ela, se o próprio Cristo se entregou todo a ela, foi dependente dela, foi obediente a ela, ficou com ela 30 anos escondido ali no lar de Nazaré, 30 anos. E vai dizer São Luís que ele rendeu mais glória ao Pai por esses 30 anos de escondimento, de servidão à Virgem Maria, de obediência a ela, do que na realização dos seus maiores milagres, na realização das suas maiores pregações. Meu irmão, minha irmã, quão bela é essa Senhora. Deus deu tudo a ela. Quando o anjo entra para anunciar o mistério da encarnação, o anjo se prostra e diz: Ave cheia de graça. Santa Mãe de Deus. Isabel, quando vê chegando a Mãe de Deus na sua casa, ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Que grandeza, meu irmão, minha irmã. Que grandeza. Ela foi escolhida por Deus. Tudo foi dado a ela. E ela é caminho certo de salvação. Então, nessa primeira aula, que fique bem estabelecidas essas verdades. Primeira,
Maria não é deusa, é criatura, serva do Senhor, criada por Deus e salva por Ele, por antecipação. Porque Deus pode salvar uma criatura depois da queda, mas também pode salvar uma criatura antes dela cair. Foi o que foi feito com a Virgem Maria. Conosco, Deus nos salva depois da queda, pelo batismo. Mas em Maria Santíssima, Deus, como um ato único, Deus a salvou antes da queda. É a Imaculada. Por isso ela vai dizer no seu Magnificat: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Salve Maria Imaculada. Apoio Ligados por Carro. Siga-nos no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Apoio Rádio Comunidade FM. Acesse o nosso site 98fmgama.com.br.